Na origem do espiritismo há um personagem exemplar, Allan Kardec. Pesquisador emérito, investigou o fenômeno mediúnico e dele extraiu uma filosofia. A partir da filosofia, construiu um modelo de moral, centrada no Evangelho e suas consequências religiosas. E ainda produziu estudos sobre o belo e a evolução da arte. Deixou-nos um legado, registrando seus passos na pesquisa, seus desafios e facilidades na realização da tarefa, enfim, fez-se memorialista e contou sua história. Revista Espírita. Viagem Espírita de 1862. Trechos de documentos em obras póstumas. Cartas e outros registros mostram sua ação preservadora da história do espiritismo. E ainda sugeriu a criação de um museu espírita. Vamos seguir este exemplo de historiador? Inscreva-se no grupo, Núcleo do Projeto Memórias, e participe das capacitações voltadas para o registro dos acontecimentos mais significativos das instituições espíritas. Reuniões online quinzenais aos domingos, às 16 horas. Cantando, incessante, a cigarra inquieta logo perece. Produzindo, incansável, a abelha na paz do trabalho favorece a vida. Caros companheiros de ideal, mais uma vez aqui estamos buscando o sagrado. Tarefa significativa, relevante para o nosso processo de acesso espiritual. Que todos tenhamos um programa edificante, com ideias contagiantes em matéria de transformação espiritual e que saibamos captar as inspirações do momento e dar-lhes significado na prática cotidiana. Começo lhes dizendo que toda a vida é divina. Essa expressão não é nossa, é de um ente espiritual que, numa certa época, aqui na Bahia, escreveu um texto chamado Divina Presença. Você não pode fazer grandes coisas na vida se não estiver ligado a Deus. Pode até conseguir tudo aquilo que é do plano material, tudo aquilo que é da experiência corporal, dinheiro, prestígio, vida social ativa, costumes os mais variados de prazeres, mas nada disso significa felicidade, plenitude, realização. Pelo contrário, se Deus não está presente na sua vida, mesmo nessas ações ditas profanas, evidentemente que você vai se tornar escravo delas. Por isso, que ele nos ensina que a busca do reino dos céus é fundamental, né? Não pareça a você que é um pensamento meramente poético. Não, é uma atividade contínua, necessária, indispensável para a autorrealização. Menos do que isso, não se encontrará felicidade como nós aspiramos, a verdadeira felicidade. Porque tudo que é centrado nos sentidos vai ter a característica de ser transitório. Tudo que é centrado no tempo vai ser passageiro. Tudo que é centrado no exterior também não terá grande duração. Vive no mundo da impermanência. Então, só o ser, o vivenciar a sua natureza íntima, perceber-se criação divina é que é fundamental. Mas isso exige algum tipo de ação. Disciplina, trabalho, regularidade nesse projeto, consciência progressiva dessas suas possibilidades. E aí, aquele reino interior, que já é natural em toda a criatura humana, mas está, digamos, abafado pelas experiências da exterioridade, vai aparecendo. Vale a pena recordar aquele mestre Galileu que já anunciava naquela época que havia luz em nós e mandava que nós brilhássemos para agora a glória de Deus. É isso que precisamos fazer a cada dia. Agora,
podemos inverter o nosso método tradicional. Podemos fazer com que toda a matéria, todas as circunstâncias, todas as vivências sirvam ao divino. Em outras palavras, nós podemos levar a noção de sacralidade para o mundo que nós chamamos de profano. Qualquer atividade permite a manifestação do divino. Algumas podem aparecer como atividades pouco relevantes, mas ainda assim nós podemos colocar a marca do divino naquilo que nós fazemos. Você pode, por exemplo, estar fazendo tarefas caseiras e construindo uma psicosfera que lembra o divino. Você pode estar numa zona de trabalho e lá você expressar cada vez mais a riqueza do divino que há em você nas relações humanas, na forma de tomar decisões e na execução das próprias tarefas que podem ser braçais, podem ser intelectuais, por aí vai. Então, todo momento é momento de sacralidade, mas nós não estamos acostumados com isso. Nós dividimos o mundo entre dois deuses, Mamon e o próprio Deus, e ficamos nessa dicotomia, dizendo agora é hora de César, que lembra Mamon, depois dizemos que é hora de Deus, né? E vivemos essa experiência dessa forma. É pobreza das nossas percepções. Por isso que nós estamos aqui trabalhando para que consigamos experienciar o sagrado e transformá-lo em uma vivência cotidiana. Você transformará toda a sua vida física, ensina-se o ente espiritual. Essa vida física é muito limitada, é muito pobre frente às glórias, os deleites da vida espiritual. Pense nisso. Acompanhe, então, essa experiência no nosso programa, com orações, com cantos, com contos, com meditações reflexivas, com projetos para a semana, para que você se sinta um verdadeiro agente do divino no mundo. A grande tarefa nossa chama-se divinizar a matéria. Isso é fundamental para a nossa felicidade, para a felicidade geral, para o cumprimento do nosso grande objetivo, que é chegar à condição de espírito puro, ente imortal, capaz de ser co-criador cósmico. Então, vamos às nossas atividades cotidianas, experienciando cada vez mais essa riqueza de viver o sagrado. Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim.
transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos Sagrados Escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: "E que fizeste, Simão, entre as arremetidas dos familiares incompreensivos?" "Sem dúvida, reagi como devia", respondeu o apóstolo de maneira veemente. "Coloquei cada um no seu próprio lugar. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovenice e meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz." O mestre refletiu por minutos longos e falou de maneira compassiva: "Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa?" "Naturalmente trabalha", redarguiu o interpelado irritadiço. "Com que?" tornou o amigo celeste bem-humorado. "Usando ferramentas." E após a resposta breve de Simão, o Cristo continua: "As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou de maneira serena: "Se não ajudamos ao necessitado de perto,
como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. A palavra espiritualidade remete-nos a vários conceitos. Trata-se, portanto, de um vocábulo polissêmico. Espiritualidade, em alguns ambientes, é visto como uma espécie de sentido da vida. Em outros, é o encontro com algo transcendente que às vezes chamamos de Deus. Às vezes, espiritualidade é a experiência luminosa, mística, de integração cósmica com a natureza ou com esse ser transcendente. Em outras oportunidades, é um entendimento sobre mundo espiritual, vida após a morte, erraticidade na linguagem espírita. Tomemos um desses sentidos da palavra e verificaremos como ele é importante em nossa vida. Comecemos respondendo à questão fundamental: para que vivemos? Ou, em outras palavras, já encontramos um propósito para viver? Ora, não vale a pena dizer apenas como, durmo, alimento-me de alguma forma com os favores do mundo, criei uma família, consegui um status, porque esses são objetivos triviais da sobrevivência corporal. Vá mais além. Pergunte-se: o que devo fazer da minha vida quando essas problemáticas estão mais ou menos superadas, quando já resolvi essas questões básicas, que é do existir no mundo, pura e simplesmente. Porque desta maneira, os animais também existem, as plantas também existem, mas nós temos um objetivo mais vasto, mais amplo, mais significativo. Sabem vocês que esse objetivo garante a nossa sanidade, garante o nosso bem-estar? Hoje nós temos clareza de que as pessoas que têm uma vida com propósito, elas são muito mais ricas em matéria de experiências gratificantes. Aquelas pessoas que têm um propósito mais vasto, mais amplo, mais generoso, mais ainda se sentem realizadas na vivência cotidiana. É preciso descobrir qual é o seu propósito, qual é a sua ideia diretora, que pode significar esse propósito. Lembremos, por exemplo, que Albert Schweitzer tinha como ideia diretora a reverência à vida. E aí desdobrava todas as suas ações para reverenciar a vida, cuidando naquela África equatorial francesa dos seus nativos, da forma que lhe pareceu mais adequada naquele instante. Não é o ato de fazer puro e simples que está valendo, é a intencionalidade, o significado, portanto, o sentido da própria vida. Se nós tomarmos a vida de Gandhi, a maioria das pessoas vai pensar que ele trabalhava com a libertação política da Índia, quando seu propósito, ele mesmo relata, era viver a experiência com a verdade. E aí cria o seu sistema de não violência, o seu sistema de atuação no mundo, de modo tal que há uma libertação externa, mas o que importa é essa experiência da verdade que ele estava trabalhando, verdade esta de natureza psíquica, de natureza espiritual. A maioria das pessoas se divide em 3 grupos quando se trata de buscar um propósito para a vida. Aquelas que abandonaram esse desejo. Aliás, podem ser chamadas de fatigadas, como lembra um historiador, um pensador. Fatigadas. Não querem mais nada, não querem saber, estão querendo recolher-se, talvez dissessem que a vida não vale a pena, nem vale a pena ser vivida. É claro que isso pode sugerir um estado depressivo, mas é também um conceito de natureza filosófica. Para que viver? Não faz sentido. A vida não tem sentido, a vida não tem propósito, a vida não vale ser vivida. São chamados fatigados. Mas existem outros que dizem, não, vamos aproveitar boas vidas, podemos viver.
né? Podemos experienciar isso em prazeres, aqueles prazeres mais imediatos, desde que não custem muitos esforços, desde que não me deem muito trabalho, eu vou viver esses prazeres. E vivem dessa forma. Quando se lhes pergunta, e o amanhã? Que importa o amanhã? Todos estaremos mortos e veremos o que acontece depois, que na maioria das vezes é o nada, e por aí se vai. Mas existe um terceiro grupo de pessoas que dão valor à vida, que experienciam a vida como entusiastas. Elas estão interessadas em realizar algo que vai além dos limites provisórios da vida cotidiana, além da trivialidade da sobrevivência, além dos costumes da mediocridade, além das formas organizacionais previstas e que são os criadores das novas possibilidades existenciais. Talvez seja isso que significa a expressão de ser o pobre de espírito, desataviado, sem algemas no passado, sem amarras no futuro, pensando na grandeza de estar indo adiante. Talvez seja esse o grande objetivo que a gente precisa descobrir na vida. O que é que eu farei para avançar evolutivamente? Avançar a consciência, que transborda, então, em atitudes, em ações, em vivências as mais variadas. Por isso, nesse momento que vamos dar continuidade à nossa atividade, pensemos qual é o propósito na nossa vida. Se não conseguirmos de imediato algo além da trivialidade, pensemos em nossos orientadores espirituais. Eles relembrarão para nós aquilo que foi o motivo da nossa encarnação. Então, contemplemos e meditemos.
Vozes do Grande Além, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Espírito Meimei, lembra-te de Deus. Na nossa lição de hoje, o Espírito Meimei vem falar a respeito daqueles momentos em que as coisas parecem que não estão correndo bem. Daqueles momentos em que achamos que tudo desapareceu da nossa frente e que agora estamos abandonados, legados a um plano segundo. Deus parece que de alguma forma não está prestando atenção na nossa vida. Ela vem nos dizer que nada disso é verdade. Em verdade, nós precisamos estar sempre atentos que a grandeza de Deus se mostra em todas as coisas. Não só no nosso pensamento, não só naquilo que nós elaboramos diuturnamente e percebemos, mas também nas coisas, nas pequenas coisas do mundo. E ela vem dizer que quando acontece alguma coisa assim, lembremos de Deus. Lembremos da sua força e da sua perfeição. E não nos esqueçamos que aqui não estamos por acaso. Ela diz assim: lembra-te de Deus, para que não esqueças a tua alma no labirinto das sombras. Para que não deixemos, por conta dos acontecimentos, que a tristeza invada o nosso espírito. Que não nos sintamos abandonados, nem muito menos jogados, relegados a um plano inferior. Que tenhamos a certeza de que, da mesma forma que em tudo ele se manifesta, em nós também assim se faz. Que Deus não abandona a sua criação e que existe uma lógica perfeita que subjaz a tudo. Deus está em todas as coisas, em nós outros, e a sua grandeza se manifesta nos mais mínimos detalhes da existência. Ela diz assim: o Criador vive e palpita na criação que o reflete. A criação é uma emanação de Deus. Esta emanação vibra e pulsa de acordo com a frequência divina. Em tudo, Deus se manifesta. A perfeição de Deus, portanto, não abandona a criação. Quando estiveres ferido, diz Meimei, pelas farpas do sofrimento, lembra-te de Deus, nunca esqueça de Deus, que em muitas ocasiões, olha que coisa linda, socorre a terra seca por intermédio das nuvens tempestuosas. É através da tempestade que a seca vai embora, que a vida volta a pulsar. Nos ciclos das estações, em cada momento, uma coisa se manifesta a seu tempo, fazendo com que haja uma possibilidade de vida no planeta, cabendo a cada um o seu tempo de brilhar, de existir, e o seu tempo de se guardar e se preparar para o futuro glorioso. Quando te sentires revoltado ante as misérias do mundo, que não são poucas, lembra-te de Deus, diz Meimei, cuja majestade permanece incorruptível no fruto podre, através da semente pura, que a planta se renovará exuberante e vitoriosa. É através desse momento em que o fruto apodrece, que a semente emerge, que a semente sai, e que a nova vida aparece, que a planta nova surge, a vida pulula no planeta através de ciclos de nascimento, crescimento, evolução, desenvolvimento, envelhecimento e morte, dando origem sempre, cada vez mais, a um novo, a um desenvolvido, a um plural, que a vida é tão cheia desses exemplos. Lembra-te de Deus, diz Meimei, e aprende a não julgar com os olhos físicos, que apenas assinalam na terra ligeiras nuances de verdade. Esta talvez seja uma das mais preciosas lições desse texto. O mundo, da forma que vemos, é apenas uma maneira de ver. A mundividência tem a ver com os valores, com o modelo mental, com a maneira com a qual nós encaramos as coisas. Tudo isso faz parte desta construção do ser, do indivíduo, do personagem. Mas é uma visão subjetiva
que pode ser modificada. E sendo restrita ao mundinho das nossas convicções, pode ser ampliada. E em sendo ampliada, prestemos atenção ao que vai surgir de grandioso e majestoso, que a nossa querida Meimei nos lembra que é Deus. Deus na sua mais absoluta e pujante força. Está aqui mostrando que Deus está em tudo e Deus aparece quando queremos assim enxergá-lo. Tudo nos domínios infinitos do infinito universo. Transformação é, portanto, incessante para a glória do bem. Tudo, absolutamente tudo, é transformação incessante para a glória do bem. Em razão disso, diz Meimei, o mal, que é sempre efêmero, nevoeiro, na exaltação da eterna paz, e toda sombra, por mais dilatada no espaço e no tempo, não passa de expressão transitória no jogo das aparências. Aquilo que percebemos, transitório. Aquilo que compreendemos, restrito. Precisamos dar o tempo da natureza para que as coisas se manifestem na sua perfeição. Ou, se quisermos, formos um pouco mais afoitos, querendo respostas mais imediatas, prestemos atenção nas coisas. Prestemos atenção no mundo e nas suas transformações, e vamos perceber que, ao final de tudo isso, existe sempre uma lógica, um sentido grandioso, sim, a ser compreendido. Não reproves, assim, o solo estéril pela carência que patenteia, e nem condenes a víscera cadavérica pelo mau cheiro que exala, porque amanhã a bondade de Deus pode reunir um e outro, com eles edificando um berçário de lírios. Aquilo que hoje é podridão misturada à terra seca pode virar um berçário de beleza, de majestosa beleza, de expressão da perfeição que emerge do improvável. Ali talvez seja uma das demonstrações mais inequívocas desta lógica divina. Não te antecipes, pois, da justiça do Pai Celeste, quando fores incomodado, porque o Pai Celeste sabe distribuir o pão e a corrigenda com os filhos que lhe constituem o patrimônio de excelso amor. Em tudo existe a sua justiça, em tudo existe a sua lógica, em tudo existe a sua perfeição. Saibamos compreender e nos entreguemos à experiência de sermos conduzidos pela perfeição de Deus. E ainda, mesmo diante do inferno que nós criamos na consciência, com os nossos erros deliberados, diz Meimei, ei-lo, o Pai, bondoso a expressar-se com o seu divino devotamento, transformando em lixívia que nos sane as mazelas da alma, transformando no bálsamo que vai curar as feridas da alma, transformando em esperança para vermos ressuscitar em nós mesmos uma vida nova, um ser novo, um homem novo, pronto para um novo futuro, forte e vigoroso, a pés e passos muito largos. Trabalha, diz Meimei, ajudando sempre, na certeza de que Deus sustenta a vida, para que a vida se aprimore. Deus sustenta a vida para que a vida cresça, floresça e se desenvolva. Assim sendo, diz a nossa querida amiga, no princípio de cada dia ou no começo de cada tarefa nova, faz-lhe da oração a nota inicial de teu passo primeiro, para que não te falte a inspiração do céu em toda a medida justa. A evocação das forças, da esperança, da energia de Deus pode dar um novo sabor a tudo o que fazemos quando entregamos, dentro desta lógica, os nossos braços a serviço do divino. Somos co-criadores do mundo, somos co-criadores do universo em um plano menor e estamos aqui agora a serviço dele,
para pulular na terra, fazer povoar a terra de seres animados pela esperança e pela entrega ao divino. Quando fatigado, diz Meimei, seja Deus o teu descanso. Quando aflito, seja Deus o teu consolo. Quando supostamente derrotado, seja Deus teu arrimo, tua sustentação. Quando em desalento, seja Deus a tua fé. Ergue, diz ela, diariamente um templo vivo de amor a Deus em teu espírito e rende-lhe preito incessante através do serviço ao próximo nas lutas de cada hora. Em todos os lances de nossa peregrinação para as alturas, lembremos-nos de Deus, para que não estejamos, nesses momentos, com as nossas aflições. Lembremos-nos de Deus, para que não estejamos esquecidos de nós. de Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que acompanha e que traz paz. O amor me faz sentir o Criador. O Criador. O Criador. O que ia ser dito não pode ser dito. O que foi sentido não pode ser descrito. O que foi visto é invisível. Só luz, somente luz. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim, Deus. Só Deus. Sem alto e sem baixo. Sem vida e sem morte. Sem princípio e sem fim. Deus. Somente Deus. Que belo poema. Que bela inspiração espiritual. Mergulhado no mundo, Deus. Difícil fazer essa tarefa no cotidiano da nossa experiência. Mergulhado no outro, Deus. Penetrar no ímã do ser de cada criatura e verificar a divina presença que há, porque todos somos esta potência
criativa que Deus outorgou possibilidades imensas de realização. Mergulhado em mim pela introspecção, também Deus. Que beleza! Poder descobrir no íntimo do ser aquele reino dos céus. No fundo, não há nada além de Deus. Mesmo nós, criaturas, somos Deus de alguma forma. Como já foi lembrado outrora, em Deus estamos, Deus somos, em Deus nos movemos. Mas a nossa consciência restrita, temporo-espacializada, corporal, está longe de perceber isso. Eu me recordo então de um texto do místico espanhol João da Cruz, que dizia que era importante sentir Deus em todas as circunstâncias. E por isso ele dizia que o amado era lembrado quando comíamos, quando trabalhávamos, quando conversávamos com as pessoas. Em todas as circunstâncias, o amado estava presente. Essa é uma consciência bem diversa da que nós estamos acostumados. Às vezes, até entramos num programa de meditação, hoje em dia muito conhecido, Mindfulness, ou outro tipo de trabalho de aquietamento da nossa mente, mas ela parece uma espécie de cavalo selvagem, e quanto mais a gente vai se aquietando, mais ela traz à baila recordações, problemas, preocupações, dificuldades as mais variadas para se manter quieto. Ela que foi um grande avanço da nossa racionalidade, da nossa memória, da nossa capacidade de logicar, agora parece ser um entrave a esses estados mais especiais que podemos viver. Mas há uma saída, ensina-nos a espiritualidade, os amigos espirituais. Há uma saída para isso. Temos tentado procurar Deus na hora da oração e na hora da meditação. E aí os problemas tomam conta da mente e Deus não aparece. Vamos então fazer o jogo da mente e inverter tudo isso. Vamos nos concentrar em Deus, lembrar de Deus em qualquer circunstância que estejamos a viver. Vamos simplesmente tomar isto como uma referência dos nossos pensamentos no dia a dia. E o que é que vai acontecer? Fazemos os negócios, lembramos de Deus. Trabalhamos de alguma outra forma, lembramos de Deus. Estamos na alimentação, lembramos de Deus. Ora, na hora da meditação, as preocupações, os problemas poderão vir, mas virá também em conjunto a memória de Deus que foi lembrado. Assim, progressivamente, nós estaremos transformando o nosso dia a dia numa oração contínua, o que nos lembra alguém que dizia isto: eu só oro uma única vez por dia, do amanhecer ao anoitecer. É uma contínua oração. Esse estado nos permitirá, então, progressivamente, perceber a beleza da vida centrada em Deus, gravitando em torno dele, vivenciando a experiência de sentir-se apoiado, seja por ele, numa perspectiva direta, o que é raro, seja pelos seus prepostos, que são amigos espirituais. Então, a nossa tarefa proposta para essa semana é exatamente essa. Verifique quanto tempo você se liga em Deus. Não simplesmente para pedir socorro. E aí é de uma pobreza imensa imaginar que nós não temos um potencial muito rico e estamos sempre a vê-lo como uma providência. Mas Deus, o amado, aquele ser que vai descortinar para nós a plenitude do bem-estar, do deleite, da bem-aventurança, e como tal iremos viver. Então, este amado, como é que vamos nos aproximar dele? Verifique isso no seu dia a dia. E depois de fazer a sua linha de base, então pense como é que você vai ampliar a presença dele em sua vida. Não pense que o mundo profano é exclusivamente para ser profano. Torne-o sagrado. Faça de cada momento esse instante de reflexão do divino. Emita vibrações pensando nele. Verifique a sua linguagem, lembrando que ele é o seu grande inspirador. Atue no mundo, encontrando as pessoas e recordando que elas são
as filhas de Deus, essas criaturas existentes no mundo. Em suma, em todos os momentos, coloque Deus na sua vida. E aí você vai verificar o efeito prático que isso trará para a sua vida, para a sua experiência existencial. Cada vez mais você compreenderá como Deus é suficiente. Não menos que Ele deve ser a nossa busca. E não haverá nada mais que Ele. E aí vale relembrar também a orientanda de João da Cruz, que era Teresa d'Ávila, quando ela nos dizia que nada nos perturbe, que nada nos amedronte, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta, porque só Deus basta. Deus está em todos os lugares, entre aspas, na onipresença espiritual e nas leis que regem a vida. Por que não viver em Deus, sentindo-se a sua criação e experienciando esse crescer amoroso que torna tudo que é transitório, tudo que é passageiro, de pouca significância, a não ser pelo fato de estar ligado a uma plenitude, a uma possibilidade de totalidade, a uma vivência de bem-aventurança. Pense nisso e durante a semana exercite com todas as criaturas. E o amor, então, se expandirá de tal forma que você descobrirá que tudo pode ser visto pela ótica do amor em todas as circunstâncias da vida. Tente. Eu vejo Deus em toda parte, abençoando o céu, a terra e o mar, a natureza em flor. Proclama o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer, o sol risonho envolve em luz a terra enternecida, os passarinhos cantam seus hinos de louvor, e em doce enlevo minha alma vibra comovida. No entardecer, o sol poente tinge de cores o céu. No horizonte, e preces vão subindo, falando ao coração. Quanta beleza, eu vejo Deus na imensidão. A flor que nasce, a gota d'água, a voz da brisa e a fonte a murmurar, falam de Deus, amor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a reger mundos no céu, e nas nuvens sempre ao léu mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta, e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Eu vejo Deus a reger mundos no céu, e nas nuvens sempre ao léu mil imagens desenhando.
eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta e na haste que sustenta uma flor desabrochando, e na haste que sustenta uma flor desabrochando. O que ia ser dito não pode ser dito. O que foi sentido não pode ser descrito. O que foi visto é invisível. Só luz, somente luz. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim, Deus. Só Deus. Sem alto e sem baixo. Sem vida e sem morte. Sem princípio e sem fim. Deus. Somente Deus. Imagine uma mãe em vulnerabilidade social, sorrindo, olhando para seus filhos bem nutridos, consciente de que há garantia de segurança alimentar. E logo depois, a mãe reunida, celebrando a vida e a cultura da paz no seu lar. E em outro momento, compartilhando sua experiência de vida, criando seu programa evolucionário pessoal e familiar. Pensamentos desta qualidade acendem a esperança de dias melhores, sem fome, em harmonia. A realidade já superou sua imaginação. O projeto social da parceria da Sociedade Holon com a Federação Espírita do Estado da Bahia criou 100 células desse tipo. Saiba mais no site sociedadeholon.org. Participe, sinta o prazer de servir na construção de um mundo em paz. História e memória são coisas diferentes. A memória é a preservação dos fatos, documentos, dos dados, sem a criticidade da história, sem análise crítica do método da ciência histórica, o que não tira da memória sua importância. A importância da identidade dos povos, das instituições, das pessoas, das famílias, das cidades. É muito importante que seja preservada a memória, que seja garantida a identidade de uma sociedade e das instituições também. No caso da gente, do movimento espírita, a memória significa o cuidado com aqueles que vieram antes de nós, que possa ser contada essa trajetória, essa jornada de construção desse tão importante movimento. Eu costumo dizer o seguinte: não esquecer é uma forma de fazer justiça. Então façamos justiça com aqueles que vieram antes de nós. Vamos falar sobre isso. Você conhece a história da instituição espírita que você colabora? Você sabe sobre suas origens, seus fundadores e quais as circunstâncias que levaram a essa realização? Integre-se nos serviços em prol do resgate da historiografia e construção da história da casa espírita que você trabalha. Quando conhecemos a história, nos enriquecemos com os exemplos dos pioneiros. Entendemos porque estamos organizados dessa forma. Ajustamo-nos às demandas do tempo presente e melhor nos preparamos para projetar o futuro. Envolva-se nesse empreendimento e venha participar do seminário do Projeto Memória. Ele acontecerá no dia 21 de agosto, às 15 horas,
E nós temos uma inscrição prévia, está lá no site da FEEB. Vem participar do projeto Memória.